Bom, boa noite a todos, né? Começou a mudar um pouquinho o tempo aí, tá ficando mais friozinho, tá gostoso, né? Tá um dia atípico aí, né? Tá bem gostoso aqui. Eu quero primeiramente parabenizar aqui a toda a direção da casa, ao Sivaldo, a Rosimeire, ao Erasmo que me recebeu tão bem aqui. Fiquei muito admirado, muito surpreso com a organização, com o tamanho aqui da casa, com o capricho que vocês estão aqui dedicando aqui, estão de parabéns. Estou honrado de estar aqui, muito obrigado pelo convite mesmo, de verdade. Eu vim aqui hoje falar para vocês de um assunto polêmico. Polêmico porque ele tem diversas variantes, diversas nuances, né? Diversas interpretações. Eu vim falar sobre o poder do perdão. Quem aqui não tem alguma coisinha guardada aí dentro do seu coração, algum ressentimento, alguma dificuldade de digerir algo de ruim que tenha acontecido consigo, ou alguma situação que aconteceu tempos atrás, que até hoje guarda essa recordação aí não muito agradável, né? Isso vale tanto para amizade, vale para familiares, principalmente, né? Quando são questões envolvendo a família, a gente costuma guardar um pouquinho mais desse ressentimento, porque a gente só fica magoado, só fica se sentindo mal com alguma circunstância que aconteceu, principalmente com relação a pessoas que a gente gosta muito, né? Quando é algo que acontece com pessoas que a gente vê casualmente, a gente não dá tanta importância, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu ver a hora aqui direitinho, 8h05. Quanto tempo mais ou menos, Sivaldo? 50 minutos, mais ou menos? 45? Tá jóia. Então eu fiz um estudo aqui e eu vim apresentar para vocês a respeito do perdão. A palavra perdão, do latim, ela vem, o per, né, significa além de. E o donare, né, que depois na língua portuguesa aí virou o dão, né, do perdão, vem designado da palavra doar. Então, além de doar, ou doar além. Quando a gente consegue perdoar, nós estamos doando além até do que seria considerado normal. Então, perdão, perdonare, além de doar, ou doar além. Vocês sabiam que já foi comprovado cientificamente que quando a gente guarda um ressentimento negativo, isso já foi comprovado pela ciência, que nós causamos diversos desajustes no nosso organismo físico. Daqui a pouquinho eu vou até falar um pouquinho sobre isso, contar uma historinha aqui para ilustrar isso. Frequentemente a gente se pega aí doente, não dorme direito à noite, porque a gente tem aquela lembrancinha, aquela coisinha que está pegando na gente ali. Aquele sentimento, como diz a palavra, né? Ressentimento. Algo que foi acontecido conosco e depois a gente volta a sentir de novo. Ou seja, a gente ressente aquilo. Aquilo fica voltando toda hora. Alguém te fez algo que você não gostou ou te chateou e você costumeiramente volta a lembrar daquilo. E você revive tudo aquilo de novo. Essa revivência, esse reviver aí desses acontecimentos causam em muitas pessoas até, quando a pessoa não consegue mesmo esquecer de forma alguma, pode causar doenças sérias, como úlcera estomacal, gastrite. Causa também arritmia cardíaca. A pessoa fica com insônia, não dorme bem à noite. Acorda de manhã cansado, entristecido, porque a pessoa nós não conseguimos esquecer aquele fato, e a gente fica lembrando aquilo, e fica remoendo aquilo.
Então não haveria possibilidade da gente carregar o rancor, o ódio, a mágoa contra alguém, se não fosse o relacionamento humano. Ou seja, o que causa grande dificuldade na gente é essa dificuldade que nós temos de aceitar o nosso próximo e de nós também sermos aceitos. Então vocês podem observar que está tudo envolvido com o relacionamento humano. Certa feita, Chico Xavier tinha um cachorrinho que ele gostava muito. Bom, quem tem cachorro gosta dele de qualquer jeito, né? Pode ser saudável, pode ser doente, novo ou velho, vira-lata ou de raça. A gente ama aqueles bichos, né? E o Chico tinha um cachorrinho que era muito doente, já estava bem velhinho já. E um dia ele foi convidado a se apresentar num centro de uma localidade distante de Uberaba e ele ia se ausentar, então ia ficar 4 dias fora. E a irmã dele, que ajudava ele em casa, cuidava da casa dele, pensou assim: o Chico tem esse cachorro doente, sarnento aí, vou dar um fim nesse cachorro. Para ajudar ele, né, coitado? Ele malemar tem tempo de dormir, né? Ele atende o pessoal aí até 2, 3 horas da manhã, e ele antes de dormir vai lá, bota comida para esse cachorro e põe água e dá um trabalho danado esse cachorro aí para o Chico. E esse cachorro já está doente mesmo. O que a irmã dele foi lá e fez? Ela deu um jeito de matar o cachorro. A gente acredita que ela envenenou ele de alguma maneira lá. Envenenou ele e tal, foi lá, enterrou. Aí o Chico voltou de viagem e a irmã veio contar para ele: Chico, teu cachorro morreu. Aí ele ficou triste, né? Mas ele pensou: morreu, tadinho, fazer o quê, né? Já era velhinho, doente. Mas como a gente está cercado por uma legião de testemunhas, né? Vocês imaginam a quantidade de espíritos ali, de pessoas que estavam em volta do Chico ali o tempo todo. E ele não era privilegiado, né? Ele não tinha só a companhia dos bons, né? Ele tinha também aqueles que ficavam buzinando na cabeça dele para atormentá-lo. E um desses malfeitores foi lá e contou para ele, falou: mentira, o cachorro teu não morreu não, tua irmã matou ele. Nossa, aquilo lá, na hora que ele ficou sabendo que a irmã dele tinha matado o cachorrinho dele, ele ficou muito triste, muito, muito. E ele não conseguia esquecer, ele nem chegou a ir tomar satisfação com a irmã, coisa que a gente faria, né? Se sou eu, já voava no pescoço da minha irmã, já imagina um negócio desse, né? O Chico era o Chico, né? E aí, ele ficou com aquele remorso, ele ficou com aquela mágoa da irmã. E um dia, ele estava fazendo a psicografia, passou assim, um dia depois daquele acontecido, ele foi para fazer a psicografia e ele não estava conseguindo se concentrar. Ele não conseguia se conectar aos amigos espirituais. E o Emmanuel, observando nele essa dificuldade, falou assim para ele: Chico, você está com uma mancha acinzentada aqui no seu coração. Nessa região aqui do seu tórax, está cinza. Você costuma ficar sempre tão brilhante, com uma luz tão clarinha, emitindo vibrações tão harmônicas. Então, da forma que você está agora, com esse sentimento, nós estamos impossibilitados de continuar o nosso trabalho mediúnico aqui de psicografia. E aí, o Chico falou: mas o que eu vou fazer? Eu estou triste, minha irmã matou meu cachorro, eu estou triste, eu estou incomodado com essa situação. E aí o Emmanuel falou assim: vamos fazer o seguinte, eu fiquei sabendo que a tua irmã tem um sonho de ter uma máquina de costura. Você vai amanhã na loja e você vai comprar a máquina para ela e vai presentear ela. Você está brincando? Ela matou meu cachorro e eu vou dar uma máquina para ela? Que negócio é esse? Vou comprar nada. O Emmanuel falou: não, você vai comprar sim. Você vai fazer o bem para ela. Como Jesus disse, né? Reconcilia-te com os teus, né? Entre aspas, inimigos, né? No caso era irmã, não era inimiga, mas ele estava com um sentimento de inimizade pela irmã naquele momento. E aí foi o que ele fez. Ele era muito disciplinado, né, naquilo que ele fazia e que o Emmanuel falava para ele. Recomendava e ele via que tinha fundamento. E aí no outro dia ele foi na loja, comprou a máquina, que era a máquina dos sonhos da irmã. E ele fez uma parcela lá a perder de vista mesmo. Parcelou lá em 20 e tantas parcelas lá para pagar o maior sacrifício mesmo, que a máquina era boa, ele comprou uma máquina muito boa. Depois ele chegou em casa, o caminhão veio descarregar a máquina lá e
e a irmã já veio querer saber o que era, e ele estava ainda um pouco triste com a situação, mas a irmã veio, o que foi, Chico? Tá, comprei uma máquina para você de presente. Ela quase morreu do coração, tanta alegria. Ela falou, não acredito nisso, a máquina que eu tanto queria, a máquina dos meus sonhos, a minha está velhinha aqui já, essa novinha e tal e tal. E aí, daquele momento, o Emmanuel novamente falou para o Chico, Chico, observa a luz que está saindo do coração da sua irmã em direção ao seu coração. Essa luz que a sua irmã está te emitindo de gratidão, de alegria, ela está apagando aquela nuvem escura que estava no seu peito. Tem outra historinha também, eu vou contar rapidinho aqui, porque ela é um pouquinho mais longa, mas eu vou contar, ela vai ficar no mesmo tamanho aqui do templo. Tem um amigo nosso lá do Ailuz, o Edinho, ele sempre conta uma história que eu não esqueço jamais. É muito engraçado porque o Edinho é uma figura muito bem-humorada, né? E ele conta que ele tinha uma séria dificuldade de relacionamento com a sua cunhada, casada com o irmão dele. E ele vivia incomodado, e quando tinha festa de família, ele encontrava com essa cunhada e ele não conseguia se dar bem com ela, tinha uma certa repulsa da parte dele, uma repulsa da parte dela também. E aí ele, incomodado com essa circunstância, foi lá conversar com a dona Alicinha, a nossa saudosa Alicinha, esposa do professor Rodrigues, pedir conselho para ela. E falou assim, Alicinha, eu não sei o que eu faço. A minha cunhada e eu somos parecidos com cachorro e gato. Não dá certo, eu e ela. Se ela está aqui, ela está chegando para cá, eu estou indo para lá. Se eu estou indo para lá, ela está indo para lá. Nós dois nós não nos bicamos. O que eu faço? Aí a dona Alicinha falou assim para ele, você vai fazer o seguinte, você vai embora para sua casa e a partir de hoje, todo dia antes de dormir, você vai fazer uma prece, uma oração, desejando que ela tenha muita alegria, muita felicidade, que ela tenha sucesso naquilo que ela queira fazer. Afinal de contas, ela é esposa do seu irmão, não é? Você deveria tratar ela como se fosse a sua irmã. Ela casou com teu irmão. Ele falou assim para ela, o quê? Eu rezar para aquela lá? Só para eu rezar para passar um caminhão em cima dela. Só para eu rezar para cair um míssil lá, que o Bin Laden mandar um míssil cair em cima da casa dela. Só que eu vou rezar nada para ela, vou nada. Ela falou, se você quer curar esse problema aí, você tem que fazer isso. E aí ele acabou indo embora e seguiu o conselho da dona Alicinha. Começou aquele primeiro dia fazendo uma prece. Senhor Jesus, vim aqui pedir, né, em favor da minha cunhada, né? Que ela fique bem, né? Mas que ela fique bem longe de mim também, que vai ser muito bom, né? Aí ele fala e conta assim, brincando, mas a gente sabe que ele não fez isso de verdade, não. Mas ele começou a fazer assim, nos primeiros dias foi meio na marra, né? Artificialmente. E aí, passou um dia, 2, ele continuou fazendo a prece. No terceiro dia, já parece que ele já não estava mais com tanta raiva dessa cunhada. Passou uma semana, já melhorou um pouquinho mais. Mas ele fazendo todo dia, disciplinado ali. Fazendo uma prece, desejando que a cunhada tenha a melhor felicidade possível. E quando passou lá pelo 10º dia, ele já estava fazendo uma prece um pouquinho mais sincera, já. Ele já estava consciente já de que a cunhada dele não era tão má assim como ele imaginava. E aí passou 20 dias, ele voltou lá para conversar com a dona Alicinha. A dona Alicinha perguntou para ele, e aí Edinho, como é que estão as coisas? Já melhorou? Já está fazendo a prece direitinho? Ele falou, até que eu estou conseguindo fazer sim. Está melhorando, eu não estou mais com tanta raiva dela que eu estava assim, não. Porque ela é isso, ela é aquilo, ela é meio fofoqueira, etc, etc. Mas já está passando esse sentimento. Ela falou assim, então você continue, faça mais 15 dias. Tudo bem. E foi o que ele fez. Fez os 15 dias restantes, aquela prece todo dia, à noite, antes de dormir. E no final desse prazo, aí, mais ou menos 30, de um mês mais ou menos, ele já não estava mais com tanta raiva da cunhada. E aí ele voltou lá para contar para a dona Alicinha, dona Alicinha, já consegui fazer, já, terminou. Pronto, estou livre, né? Ela falou, não, agora vem a segunda parte. Ele falou, o quê? Que segunda parte? Ele falou, agora vem a parte que vai ser mais gostosa para ela. E para você também.
Aí ele ficou esperando ela dar a bomba, né? Ela falou assim, você vai fazer o seguinte, você vai agora em alguma loja aí e vai comprar para sua cunhada uma coisa que você sabe que ela gosta muito. Você vê que a história é até parecida com a do Chico. Ele falou, o quê? Eu comprar para ela um vestido, alguma coisa assim? Ele sabia que ela gostava muito de se vestir bem e tal. Comprou um vestido para ela. Ele foi no shopping, comprou um vestidão lindo para ela. Agora você compra o vestido e entrega para ela. E aí foi o que ele fez, meio a contragosto, né? Ele ainda meio com aquele ressentimento, ainda não muito amigável, né, com a cunhada. E aí, num dia, num encontro familiar lá, ele aproveitou o ensejo para entregar o vestido para a cunhada. Ele chegou, chamou ela num canto, contou para ela, falou, comprei um vestido para você, comprei um presente para você. E ela ficou até meio ressabiada, falou, o que esse cara quer, hein? Deve ser uma bomba aí, deve ter alguma bomba escondida aí, dentro dessa caixa aí. Ele falou, não, é para você o vestido. Eu falei, mas por que você está me dando o vestido? Eu falei, porque eu gosto de você, você casou com meu irmão e eu gosto de você. As nossas diferenças aí a gente vai aparando, vai deixando de lado e antes dele terminar de falar, ela começou a chorar. Ela se emocionou muito. E aí ela abriu, viu o vestido, então ela chorou mais ainda. Aí ela abraçou ele, ou seja, imediatamente aquela escuridão que estava entre os dois foi dissipada naquele momento. Então essas duas historinhas servem para ilustrar um pouco o que a gente deve fazer para perdoar as pessoas. O Emmanuel diz no livro Caminho, Verdade e Vida o seguinte: todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados, constituem o ouro e a prata da nossa herança. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente, ou seja, com muita dedicação, para eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do Espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Quando ele fala que todos os sentimentos que nos foram conferidos são sagrados, isso inclui também a mágoa, o rancor, o ressentimento, a tristeza. Então, se a gente não conseguir dissipar emoções ruins que nós sentimos pelas pessoas, a gente dá vida àquilo. E aquilo passa a fazer parte da nossa vida. Isso passa a ser algo que a gente ama, mesmo que não queira. A gente quer amar o quê? Sentimento de felicidade, de alegria, né? Só que quando a gente deixa nutrir um sentimento ruim por alguém, por algum acontecido, isso passa a fazer parte da nossa rotina de vida, passa a fazer parte daquilo que faz parte do nosso espírito, do nosso perispírito, fica incorporado na gente isso. Tem uma frase do Chico, muito bonita, que fala assim, que se você cometeu algum erro, isso significa tempo de aprender e não de desistir. Essa frase vale muito também para o nosso auto-perdão. A gente também, às vezes, nutre sentimentos menos dignos, né, menos felizes, em relação a algo que a gente fez lá atrás e que a gente não consegue se perdoar. O dia que a gente conseguir entender que nós estamos nesse mundo para o aprendizado e o aperfeiçoamento moral, e sabendo da nossa pequenez, do nosso tamanho reduzido aí, como seres ainda em evolução, nós vamos descobrir que quando a gente erra, em 99% dos casos foi porque a gente não soube fazer melhor. E baseado nisso, como que a gente pode então cobrar da gente com muita ênfase, se a gente então não sabe praticar aquilo que a gente fez de maneira desastrosa? É mais fácil sofrer, difícil é perdoar. Frase do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. É muito mais fácil para a gente ficar alimentando sentimentos de tristeza,
de não querer sair de casa, de não querer ver mais a tua cunhada que você teve um desentendimento. Ou seja, é mais fácil alimentar, você se encasular, né? Você ficar ali dentro daquele mundinho. Difícil mesmo é perdoar. Só que tudo que é mais difícil, quando você consegue fazer, você alcança mais êxito, você passa a habitar um status moral e uma energia que faz parte da sua vida, dali daquele ponto em diante, de melhor qualidade. São Francisco, na famosa oração dele, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, no final fala que é perdoando que se é perdoado. Então nós ficamos ansiosíssimos para que as pessoas perdoem a nós quando a gente erra, não é? Só que, na mesma medida que nós tivermos a capacidade de perdoar, é que nós seremos perdoados também. No Pai Nosso, oração que Jesus nos ensinou, no final também ele cita a frase: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Ou seja, vamos analisar, vamos estudar essa frase bem. Nós fazemos uma solicitação então ao Divino para que Ele nos perdoe na medida que nós temos a capacidade de perdoar o nosso irmão. Ou seja, eu começo a fazer as contas aí, falo, será que eu estou perdoando as pessoas quando elas falham comigo? Será que eu estou procurando me colocar no lugar delas? Não muito. Então, eu acho que Deus também não vai ter muita paciência comigo, não. É quase que uma matemática, né? Porque na mesma medida que nós conseguirmos perdoar, é que nós seremos perdoados também. Continuando aqui, eu trouxe aqui para vocês um trecho de uma música. A música chama Força do Perdão, do Tião Carreiro e Pardinho. Ela tem uma letra muito interessante que faz ilustrar as voltas que o mundo dá. Então eu vou fazer um resuminho dela aqui, que o Tião Carreiro começa na música falando o seguinte: me recordo nesse instante, pobre mãe, banhada em prantos, numa cena emocionante, pede ao médico que salve o seu filho agonizante. O doutor, um dia antes, tinha sido assaltado. Em legítima defesa, lutou tão desesperado. O ladrão, com a própria arma, acabou sendo baleado. O doutor saiu com vida, porém muito machucado. Mas o médico bondoso, sem medir dificuldade, foi prestar o seu socorro por dever de humanidade. Pela estrada lamacenta, tão distante da cidade, parecia até loucura enfrentar a tempestade. Viu no rancho com surpresa que o ferido era o ladrão, mas curou o assaltante, que fez essa confissão: ao doutor, de corpo e alma devo a minha salvação. Mais forte que o ódio é a força do perdão. Essa frase aqui final foi a que mais me tocou, né? Mais forte do que o ódio é a força do perdão. Aí eu faço uma pergunta para vocês e para mim, inclusive, que me coloca aqui na posição do aprendiz número 1 disso tudo aqui, né? O que a gente quer ter? É força, né? Nós queremos termos elevação, felicidade, não é? Alegria. Os sentimentos mais inferiores são mais fáceis de serem nutridos, a tristeza, como foi falado há pouco, o ódio. Então, o que a gente quer para a nossa vida? O que nós queremos que seja parte da nossa rotina de vida diária? Qual qualidade de saúde física nós queremos? Como que a gente quer acordar de manhã cedo? Com a cabeça inchada, doendo, triste? Aí as pessoas perguntam assim, mas é muito difícil perdoar. Eu lembro de algo que me foi feito tempos atrás por fulano de tal, e eu não consigo perdoar. Eu não vou fazer o quê? Como falar para uma mãe, por exemplo, que teve o seu filho assassinado?
para que ela perdoe o assassino? Realmente é muito difícil. Como esquecer aquela mágoa, aquela ofensa feita por um parente próximo, por alguém que a gente gosta muito? Como que eu faço para esquecer isso? Aí é um ponto que a gente deve ressaltar, que para a gente esquecer de algo, seria necessário que ocorresse um acontecimento na nossa parte física, no nosso cérebro, para que fosse apagado aquele acontecimento. Ou seja, você estaria então com problema de memória. O que a doutrina espírita nos ensina, nos diversos livros do Evangelho, é para que a gente não esqueça. O objetivo não é esquecer, até das nossas faltas com as pessoas. Se eu esquecer o que eu fiz de errado hoje para alguém, amanhã eu vou fazer de novo. Então o caminho não é o esquecimento, o caminho é o entendimento. O caminho é que a gente faça a digestão daquilo, que a gente consiga entender que o outro, quando errou, é porque não soube fazer melhor. Diz o Haroldo Dutra Dias, num feliz exemplo que ele deu de como fazer para a gente perdoar, ele faz o seguinte comparativo. Todo mundo aqui já esteve na primeira série do primário, né? Com 6, 7 anos de idade. A gente é recebido pela professora ali no primário, na primeira série. E a professora, com toda a paciência, todo o carinho, começa a nos ensinar o abecedário, as letras, as vogais, as consoantes, né? Deixa eu escrever aqui. Eu gosto de fazer, pode usar aqui, né, Silvano? E aí, ela vai na lousa, faz aquele esquadrejamento, né, que tá até aqui também tem, ó, tá bonitinho aqui. E ela faz uma letra que a gente, quando chega lá, a gente fica doido de fazer aquela letra igual dela, né? E a gente tá lá com o nosso caderninho de caligrafia. E ela fala assim, vamos fazer a ondinha. E aí ela vai e faz a ondinha assim. E vai. E a gente fica vendo aquilo, fica, nossa, que bonita essa ondinha, né? Eu quero fazer uma ondinha dessa também. E aí a gente começa a fazer o nosso caderninho. Vamos lá, todo mundo fazendo aí. Depois ela passa para o próximo exercício. Vamos fazer então a bolinha. Vamos fazer a bolinha. Faz uma bolinha, faz outra bolinha. Vamos fazer o T, né? Começar a fazer o T, a letra T, faz assim. E a gente fica admiradíssimo. Olha aquela lousa, fica desejando fazer aquilo quanto antes. Só que inicialmente, como nós estamos chegando na escola ali, são poucas as pessoas que conseguem fazer de primeira já isso. Então a gente vai e faz como? Bem diferente disso aqui, né? Vocês lembram, hein, quando vocês começaram a fazer isso? Eu lembro certinho. Foi uma coisa terrível. Então eu fui lá para fazer o Czinho aqui, então foi um sacrifício danado. Eu comecei lá, eu vou inventar aqui mais ou menos como é que foi que eu fiz. Eu sei lá, fiz assim, fiz um negócio desse tipo aqui e tal. Tinha nada a ver com o que a professora tinha feito, me pedido para que eu fizesse. E aí como que a professora reage num caso assim? Ela fica muito brava com o aluno, vai lá e diz para ele assim, isso que você fez está horrível, você não vai aprender a escrever nunca, você não serve nem para segurar a caneta na mão. Ela é assim que ela age ou não? Não, né? Ela acolhe aquelas crianças como se fosse a sua mãe e vai lá e pega na mão da criança, pelo menos a minha professora fez isso comigo. Pegou na minha mão, foi lá, apagou o que eu tinha feito de errado com o lápis, com a borracha, e pegou a minha mão e começou a me auxiliar a fazer o Czinho aqui, a ondinha, né, como ela falava, de maneira correta. E aos poucos eu fui deixando esse garranchinho que estava assim, eu fui conseguindo fazer um Czinho um pouquinho mais bonitinho. E com isso eu aprendi, eu consegui me alfabetizar. E eu acredito que todos aqui também tenham passado pela mesma circunstância. Então, como nós devemos agir quando alguém erra com a gente? Como aquela professora embrutecida,
que trata o aluno com extremo desprezo e intolerância muito aguda, faz com que aquele aluno não volte nunca mais. Pega trauma e fala, não, aquela professora eu não quero nunca mais. Quero ver ela nem pintada de ouro na minha frente. Não é esse o melhor caminho, né? O ideal, então, é que nós compreendamos que aqueles que cometem erros com a gente, que fazem da forma errada, que, por exemplo, tratam a gente com uma palavra meio áspera na hora de pedir um favor, isso acontece muito dentro de casa, né? É aquela delicadeza total, né? Para pedir, pega um copo d'água aí para mim. Aí a gente já fica assim, mas esse cara está muito folgado, né? A gente já se melindra, já fica planejando até uma vingança aí. Então não é esse o caminho. E quando isso acontece até fora de casa é porque a coisa está mais grave, né? Quando a gente trata as pessoas da rua com brutalidade ou com esse tipo de procedimento arrogante, aí é porque o caso está mais grave um pouco. A pessoa está com mais, eu diria que a pessoa está mais doente ainda. Então se a gente observar quem erra com a gente como alguém que está doente, como alguém que ainda está aprendendo a fazer da maneira correta, nós vamos nos ofender menos. Nós vamos nos chatear menos. O professor Rodrigues ensina muito para a gente lá no ELUS a pensar sempre o seguinte: quando a gente se depara com alguém que faz qualquer tipo de gesto infeliz, que pratica qualquer deformidade na sua conduta moral, você olha para a pessoa e pensa assim, essa pessoa está doente. Você vai numa loja, a atendente está lá para te vender um sapato, e está ali todo impaciente, e aí, você vai querer ou não vai? Ó, esse sapato é esse aqui, tem essa cor, tem esse aqui, você vai querer? Não quer? Já vira as costas, você pensa, nossa, mas pessoa, que infeliz. Você pode pensar muito assim, essa pessoa é arrogante, que mulher chata, vou lá reclamar para ela, reclamar dela para o gerente, vou fazer um estardalhaço, vou colocar no jornal que essa moça aqui me distratou. Você pode olhar para ela e pensar assim, essa moça está com algum problema. Ela deve estar passando por alguma coisa séria na casa dela. Vocês pararam para pensar nisso já? A gente não para para pensar nisso, né? A gente não para pensar, por exemplo, no trânsito, quando alguém dá uma fechada na gente, na rodovia ou na cidade mesmo, que seja, quem anda de moto aqui, sabe o que eu estou falando, os sustos que tomam aí. A gente nunca parou para pensar que dentro daquele carro que deu a fechada na gente, pode estar alguém seriamente perturbado mentalmente. Alguém que, por exemplo, acabou de receber uma notícia de que está com uma doença muito grave. Alguém, por exemplo, descobriu que seu filho sofreu um acidente lá do outro lado da cidade. E a pessoa está correndo muito com o seu carro para ir até o local socorrer o filho. A gente não para pensar que aquele atendente da loja que tratou a gente mal, que foi impaciente, foi até grosseiro, pode estar de aviso prévio. Acabou de ser informado que daqui 30 dias ele vai ter que ser demitido. E ele está com dívidas até aqui no pescoço, 3 filhos para cuidar em casa, o marido foi embora e por aí afora. A gente não se coloca no lugar das pessoas. Tem um amigo meu, vizinho, o Daniel, e ele falou uma frase para mim que eu nunca vou esquecer. Ele me perguntou sobre uma pessoa aí famosa, não convém citar o nome. Ele me perguntou o que eu achava daquela pessoa. Aí eu respondi para ele a minha opinião em relação a o que eu achava daquela pessoa. E aí ele falou assim para mim: você parou para pensar que essa pessoa que talvez a gente não goste muito, pode ter feito muito bem para muitas pessoas já? Você não sabe? Aí eu fiquei refletindo e falei, é verdade. É um líder religioso aí. Ele me perguntou a respeito desse líder religioso. E ele falou o seguinte: e daquele cara, aquele sujeito que está preso lá? Uns dias antes dele me fazer essa indagação, tinha acontecido um crime aqui em Rio Preto, onde um pai tinha matado a sua filha e sua esposa e esquartejado ela. Não sei se alguém aqui lembra. Faz já uns 3, 4 anos.
E aí eu falei, olha, é um caso muito sério, né? O cara matar, esquartejar a mulher e a filha. Ele falou assim, o que você me diz daquelas pessoas que estão presas lá, aqueles ladrões, traficantes de droga? E aí a gente sempre tem aquela resposta mais ou menos pronta, né? Ah, é tudo sem vergonha, tudo não sei o que e tal. E aí ele fez a seguinte indagação, que é essa que eu não vou esquecer mais. Ele falou assim, você já parou para pensar que esse sujeito aí, que a gente faz a análise, se ele tivesse tido as mesmas oportunidades que nós tivemos, na nossa família, na nossa casa, com as aquisições morais a qual nós tivemos acesso, com o conforto material até que nos foi oferecido, em forma de uma família, ter pai, ter mãe, ter casa, ter comida para comer. Você parou para pensar que se esse sujeito tivesse tido a mesma oportunidade que você, provavelmente ele seria melhor do que você é? E você parou para pensar também, se nós tivéssemos tido a mesma oportunidade que esse sujeito que hoje nós condenamos, seja lá o vendedor da loja, seja o cara que te fechou no trânsito, seja o líder religioso lá, que a gente fala que ele está lá só para tomar dinheiro do povo, seja o presidente, seja o prefeito, você parou para pensar que se você tivesse tido as mesmas oportunidades que ele, provavelmente você seria muito pior do que ele? Quando ele me falou isso foi um choque, porque eu fiz essa reflexão e cheguei à conclusão que antes de eu julgar o meu irmão, eu deveria então primeiro estar vivendo na pele dele. E baseado nesse pensamento, me fez ter uma análise de quando as pessoas fazem algo que eu não acho correto, que eventualmente poderia me causar uma ofensa, ou uma mágoa, ou um ressentimento, ou uma certa repulsa por aquela pessoa, me fez então rever conceitos e chegar à conclusão que nós estamos todos no mesmo barco. Uns com mais dificuldades, outros com menos dificuldades, mas todos caminhando para uma evolução moral e todos abrigados aqui nesse planeta, para que então aqueles que têm um pouco mais de entendimento auxiliem aqueles que estão em posição inferior nesse quesito. Me fez refletir que então, ao invés de reclamar da atendente da loja, eu poderia simplesmente, analisando que ela esteja com algum problema, deixar para lá e fazer uma prece então para ela. Como foi falado no início aqui, o nosso amigo Edinho fez para a cunhada dele, do Chico Xavier, que deu esse presente, fez uma prece para a própria irmã que matou o seu cachorro. Se a gente conseguisse fazer um pouquinho disso, a vida da gente seria muito menos difícil, muito menos desagradável, nós teríamos muito mais amigos. Quem não conhece aquela pessoa difícil de se relacionar no teu trabalho? Aquela pessoa, você já parou para pensar que aquela pessoa que é tida como chata é aquela pessoa que talvez é a mais carente dali de onde você trabalha? É aquela pessoa que não ganhou um abraço nunca de um pai, de uma mãe, nunca teve afeto de ninguém. Nós não paramos para pensar nisso. A gente só pensa no que está sendo enviado, que está nos atingindo. Aí fica fácil a gente se ofender. Tudo que vem de lá para cá, que é diferente do que eu gosto, do que eu faço, vai me desagradar. Só que você parou para pensar também que isso que a pessoa está emitindo talvez seja o melhor que ela possa te dar naquele dia? É aquela história da pessoa que você dá um bom dia e ela está de mau humor e ela fala assim, bom dia por quê? Que bom dia nada. Tem até uma historinha que conta de um padre de uma cidade do interior que o pessoal estava reclamando muito dele, que ele era muito chato, muito mal-humorado. As pessoas iam até a igreja consultá-lo e ele frequentemente mandava elas embora e falava que estava sem tempo. Não demonstrava muita paciência nem muito boa vontade para lidar com aquelas pessoas. E aí foram reclamar para o Papa desse padre. E aí o Vaticano então providenciou
o Papa pediu então, o padre, vamos colocar um nome aqui, o padre Zé está dando trabalho aí, né? Vamos fazer o seguinte então, traz ele para cá para o Vaticano, eu vou deixar ele aqui comigo um tempinho, que eu vou dar um jeito nele. E aí foi o que foi feito. O padre foi convocado para ir até o Vaticano, e chegando lá, consultando a sua santidade, né, o Papa, incumbiu ele de realizar uma tarefa muito importante. O Papa disse a ele o seguinte: olha, José, você todo dia, às 7 horas da manhã em ponto, vai me acordar. Você vai bater na porta do meu quarto e vai dizer o seguinte: Sua Santidade, ou pode falar até Papa, ou pode chamar até pelo meu nome, não tem problema, não importa. Mas você vai bater na porta e vai dizer o seguinte: Sua Santidade, são 7 horas, o dia está lindo e o café está posto. E o padre: pois não, vou fazer isso então. E aí no outro dia, o padre foi e fez isso. 7 horas da manhã, bateu na porta: Sua Santidade, o dia está lindo e o café está posto. E o Papa respondeu assim: oh, meu querido, muito obrigado, os anjinhos já me contaram. Pois bem, no outro dia, mesmo horário, o padre foi lá, 7 horas da manhã, bateu na porta: Sua Santidade, bom dia, são 7 horas, o dia está lindo e o café está posto. E o Papa, com a mesma resposta: muito obrigado, meu querido, os anjinhos já me contaram. E assim foi por alguns dias. Passado lá pelo 15º dia, o padre já estava um pouco impaciente com essa rotina, né? Tão aparentemente até meio debochada, ou sei lá, meio sacrificante para ele, meio humilhante, sei lá. E aí ele bateu na porta, toque, 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 e o Papa já se adiantou: bom dia, meu filho, já sei, são 7 horas, o dia está lindo e o café está posto. Não é verdade? Os anjinhos já me contaram. Aí o padre, que vivia sempre de mau humor, falou assim: mentira, seus anjinhos mentiram para você, que o dia está chuvoso, são 9 horas da manhã e eu não fiz o café ainda. Então essa historinha aparentemente engraçada serve para ilustrar o seguinte: tem pessoas que são mal-humoradas porque elas têm uma deficiência orgânica. São enzimas produzidas no fígado que fazem com que a pessoa, principalmente de manhã, sejam muito mal-humoradas. Então convém que a gente saiba disso também, que era o caso desse padre. Quer dizer, a incumbência dele não era tão difícil, né, de ser executada, mas mesmo assim ele não conseguiu, passou 15 dias ali, já estourou, já não teve jeito. O dia está horrível, está chovendo, não fiz o café e é 9 horas da manhã, eu acordei tarde também, que se dane. Nossa, a hora passa voando demais. Vamos ver aqui, seguindo então, o perdão, ele não faz com que a pessoa a quem você esteja eventualmente perdoando correta, ele faz você livre. Pense sempre nisso. E eu não estou perdoando somente para beneficiar o próximo ou então para fazer com que ele fique livre então da pena. Ele não vai ficar livre da pena. A pessoa que te provocou algo desagradável, isso fica embutido no subconsciente dela ou até no consciente dela. Então a pessoa não vai ficar livre da punição divina. Porque como Jesus disse, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Se alguém te feriu com ferro, o simples fato de você perdoá-la não significa que então ela não será ferida com ferro, que ela não se enquadrará na lei de causa e efeito por conta do seu perdão. O seu perdão faz com que você fique livre de ficar triste, de ficar se sentindo mal. Às vezes outra pessoa nem está te pedindo perdão. Às vezes é alguém que você nem tem contato próximo, ou alguém que te fez algo ruim e você acaba não vendo mais. Às vezes a pessoa não vai te pedir perdão nunca. Mas e você, vai perdoá-lo ou não? Você quer se sentir melhor? Pense em você então, quando for perdoar alguém. O primeiro beneficiado somos nós mesmos.
essa frase do perdão não faz a outra pessoa correta, ela te faz livre, é de uma escritora americana chamada Stormy Omartian. Ela é uma escritora que escreve mensagens cristãs. Eu achei muito bacana essa frase dela. Certa feita, uma senhora foi visitar o Chico em Uberaba, chegou lá toda feliz, falando para o Chico: Chico, eu vim aqui para te contar uma coisa sensacional. Aquela dificuldade que eu vinha te contando, que eu estava tendo com meu marido lá, porque meu marido é muito grosseiro comigo, eu vim te informar o seguinte, que segundo Jesus informou para que nós então perdoemos, não 7 vezes, mas 7 vezes 70, eu fiz as contas e eu descobri que eu já perdoei meu marido 490 vezes. Olha que maravilha, Chico, estou livre do meu marido agora, pronto. Agora eu posso desencarnar tranquilamente, que não tenho mais que carregar aquele traste daquele marido na minha barra da saia. Estou livre dele. E aí o Emmanuel estava do lado do Chico e falou assim para ela assim: Chico, fala para ela que é para perdoar 7 vezes 70 cada ofensa. E todo dia. Aí o Chico falou isso para ela. Ela ficou bem decepcionada, né? Porque ela estava esperando que ela estava livre do marido. E aí ela descobriu que não. Isso significa o quê? Que, como diz o Evangelho, vou até citar aqui: reconcilia-te com os teus adversários, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala o seguinte: reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que o vosso adversário não vos entregue ao juiz, ou seja, o divino, Deus, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houveres pago até o último centil. Então os espíritos vingativos frequentemente nos perseguem com seu ódio, além do túmulo até. A gente acha que, depois que acabar aqui, pronto, né, estou livre, né? Então esse conselho aqui do Evangelho diz o seguinte: reconcilia-te com aquela pessoa que você magoou. Não perca tempo. Vá enquanto você está aqui, onde você pode reparar o erro, pode se reconciliar com aquele que você não está se dando bem. Outro dia lá no centro chegou uma senhora muito desesperada, lá no Ailuz. Ela chegou falando o seguinte: eu vim aqui porque eu gostaria de que um espírito amigo aí me atendesse, né, através do médium, e que me dissesse onde está uma cachorrinha que eu tinha, que eu abandonei. Eu, num ímpeto de fúria, a cachorrinha mordeu meu sofá lá, estragou meu sofá, e eu fiquei muito nervosa, e eu peguei, pus ela dentro do carro, levei e abandonei ela, aqui próximo de um bairro aqui. Isso me causou um arrependimento terrível. Então eu vim aqui pedir para a espiritualidade amiga me contar onde então está essa cachorrinha, que eu quero reaver ela. Eu estou mal, faz 1 semana que eu não durmo. Já procurei essa cachorra em tudo quanto é bairro aqui, já andei essa cidade inteira, colei cartaz em tudo quanto é lugar, anunciei no jornal que eu dava recompensa, e eu não consegui achar a cachorrinha de forma alguma. E aí a mulher estava num grau de desespero tão severo, que o espírito amigo que a atendeu disse assim para ela: minha irmã, não fique triste não, o teu cachorrinho já foi encontrado por uma outra família, e ele já foi adotado, e ele está sendo bem cuidado, pode ficar tranquila. Mas como que eu faço? Eu estou muito triste, etc, etc. E aí o espírito amigo falou assim para ela: faz o seguinte então, já que você abandonou um cachorrinho, pegue outro da rua. Está cheio de cachorro abandonado por aí. Pegue um, cuide dele com carinho e vai ficar tudo certo. Foi o que ela fez. Aí na outra semana ela voltou, dizendo que pegou um cachorrinho, que aquela tristeza dela tinha diminuído bastante, por ela também ter ficado sabendo que o cachorrinho dela não estava abandonado, não tinha sido atropelado, nada. E aí isso aliviou ela um pouco, deu um conforto para ela. Essa historinha serve para ilustrar também a seguinte informação: se você
teve algum desentendimento com alguém que já desencarnou, alguém que já partiu, e que você tem esse peso, carrega isso dentro de você? Puxa vida, eu sinto que eu deveria ter feito um pouco mais por aquela pessoa e não deu tempo. Ou eu sinto que eu deveria ter me reconciliado com ela enquanto ela estava aqui encarnada. Como, por exemplo, teu avô, por exemplo. Você tratou muito mal o seu avô durante um período da sua vida, que você não tinha o entendimento necessário, e depois ele veio a desencarnar, e isso te faz ter muito ressentimento contra você mesmo. Pratique, então, o auto-perdão. Não dá para voltar mais no tempo. Não dá mais para a gente pegar e trazer o avô de volta e reparar aquilo que você cometeu de engano com ele. Então faça o seguinte, descubra algum outro idoso, algum outro senhorzinho, algum outro vozinho aí, e vá lá e faça amizade com ele, trate-o bem. Assim vale também como a história do cachorrinho. Se você teve um cachorrinho que você desprezou, pegue outro. Sempre há tempo de nós repararmos as nossas faltas. O mundo em que nós vivemos é muito amplo. Nós temos muitas pessoas muito carentes e qualquer tipo de benefício que nós nos propusermos a fazer com qualquer uma delas está sendo anotado e observado atentamente por Deus, pela justiça divina, que não falha nada do seu olhar vigilante. Para terminar, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos, o apóstolo Paulo afirma o seguinte: perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Olha, veja bem isso, hein? Quando você perdoa o seu inimigo, você está perdoando a você mesmo. Perdoar os amigos é dar-lhes prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que antes. Perdoai, portanto, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Quando estamos perdoando o outro, estamos também exercendo o auto-perdão. Um é consequência do outro, porque somos com o outro como somos conosco mesmo. O que eu tinha para dizer é isso. Eu espero que cause uma reflexão em todos nós a respeito do que foi dito aqui, e que nós passemos então a entender que todos nós falhamos muito, todos nós somos muito imperfeitos ainda, e na medida que nós vamos compreendendo isso do nosso irmão, fica mais fácil a gente conviver, fica mais fácil a gente não ter problemas de desentendimento, fica mais fácil a gente ter saúde, ter felicidade, ter mais amigos, ter menos desentendimentos com os nossos familiares. A vida fica muito mais simples e a felicidade vai chegar com muito mais velocidade para todos nós. Muito obrigado pela atenção de todos. Tenham todos uma ótima noite e até uma próxima aí, se o nosso Mestre Jesus assim o permitir.